Sob a proteção de Deus, em nome do Porto Panamirim, declaro aberta a sessão, convido o vereador Paulo Júnior para a segunda secretaria e convido a vereadora Cátia para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos. Salmo de número 120. Deus guarda do seu povo. Cântico das peregrinações. Para os montes levo os olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é tua guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre a teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal, Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário Paulo Júnior. Ata da 89ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada a 9 dias do mês de setembro do ano 2019, às 10 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. Senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo vice Rogério César, pelo secretário primeiro Vandilma Maria, segundo interino Paulo Barbosa, além dos demais edis, Abdente Salustiano, Alexandre, Ana Michele, Carlos Alberto, Fativan Alves, Gustavo Negócio, Hamilton Rademacher, Ítalo de Brito, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Raimundo Anildo e Ralência Cleidilane. Ausente o vereador Antônio Tiago. Senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo parlamentar, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves para fazer a leitura da mensagem bíblica do capítulo 2, versículos de 1 a 3 do livro de Apocalipse. A ata da 76ª sessão ordinária foi lida e aprovada por todos. Expediente do dia constou o projeto de lei número 96/2019, da vereadora Vandilma. Projeto de decreto legislativo número 54/2019, do vereador Irani. Projeto de resolução número 17/2019, da vereadora Raimunda Nilda. Requerimento legislativo número 124/2019, da vereadora Irani. Moção de pesar número 25/2019, da vereadora Fativan. Indicações 973 e 976, da vereadora Ralês. Indicação 997, da vereadora Fativan Alves. Parecer de Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final ao veto de redação final número 42/2019, oriundo do projeto de lei número 59/2019, vereadora Fativan. Parecer ao projeto de lei número 061/2019, do vereador Ítalo. Parecer ao projeto de lei número 77/2019, do vereador Antônio Tiago. Parecer ao projeto de lei número 90/2019, da vereadora Ralência Cleidilane. Projeto de resolução número 14/2019, a vereadora Cátia Carvalho. Parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente ao projeto de lei número 081/2019, o vereador Ítalo. Presidente Irani Guedes Medeiros saudou a todos os presentes e registrou a presença dos atletas do time do Visão Celeste e parabenizou o clube pela grande vitória e parabenizou também o pastor Sanoval e o vereador Alex por estarem à frente desse projeto tão importante. O vereador convidou o vereador Alex para ocupar a tribuna. O mesmo iniciou seu pronunciamento citando o livro de 1 João, capítulo 2, versículos 13 ao 15, e após a sua leitura parabenizou a Câmara Municipal de Paramirim pelo projeto Câmara na Rua. Prosseguindo, o vereador Alex lamentou a não participação da população no projeto Câmara na Rua, realizado no bairro Nova Esperança, e sugeriu que seja realizado com frequência o projeto Câmara na Rua nos bairros Paramirim. Prosseguindo, o vereador expressou a sua opinião sobre a importância do esporte para os jovens em todos os aspectos e deixou claro que o time Visão Celeste está sendo homenageado por toda a Casa Legislativa. Foi concebida uma parte, a vereadora Ana Michele. A mesma iniciou sua parte parabenizando o vereador Alex por seu pronunciamento. Em seguida, elogiou a realização do projeto Câmara na Rua solicitado pelo mesmo, no sentido de resolver as questões dos limites entre os municípios de Paramirim e Macaíba. Continuando, a vereadora comentou sobre a audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa no Parque Aristófanes Fernandes.
A vereadora encerrou sua parte homenageando o time Visão Celeste, citou a seguinte frase encerrando sua parte. Time Visão Celeste, sonhar é conseguir tocar o céu sem tirar o pé do chão. O vereador Alex agradeceu a parte em nome de todos, de toda a diretoria e de todos os jogadores do time Visão Celeste. Foi concedido uma parte ao vereador Gustavo. O mesmo iniciou sua parte, esclarecendo sobre o projeto Câmara nos bairros, parabenizou a Casa Legislativa pelo grande evento do projeto Câmara na Rua. O vereador Gustavo encerrou sua parte, parabenizando o time Visão Celeste pela brilhante campanha. O vereador pastor Alex agradeceu a parte e agradeceu a todos os patrocinadores do time Visão Celeste, comerciadores de mão, a Prefeitura Municipal e os colegas da SEASA. Foi concebida uma parte, a vereadora Halessa. A mesma parabenizou o vereador pelo trabalho que o mesmo vem desenvolvendo em Parnamirim na área do esporte, juntamente com o pastor Sandoval, que tem uma atuação bastante notória, gerando incentivos aos jovens através do esporte. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Fativan. A mesma iniciou seu pronunciamento, parabenizando o vereador pastor Alex pela luta em prol do time de Visão Celeste e parabenizou o pastor Sandoval por todo o trabalho realizado, parabenizou também a todos os atletas presentes no plenário. Prosseguindo, a vereadora expressou a opinião sobre a instalação da escola militar em Natal e sugeriu que seja construída em Parnamirim. Em seguida, relembrou todo o contexto histórico do município de Parnamirim. A vereadora solicitou o apoio dos vereadores para que a instalação da escola militar seja em Parnamirim e informou que o seu gabinete já está fazendo os encaminhamentos às autoridades competentes sobre o assunto. Foi concebido uma parte ao vereador Alex. O vereador iniciou sua parte relembrando a trajetória da escola de Emílio Cardoso no bairro de Bela Parnamirim, informou a promessa do prefeito em construir naquele local uma escola militar. O vereador encerrou sua parte relatando uma conversa que teve com o prefeito, onde foi informado pelo mesmo que até dezembro será dado início à construção da escola militar. A vereadora agradeceu a parte e afirmou que não acredita que seja construída nessa gestão. Encerrando seu pronunciamento, solicitando o apoio de todos para juntos lutarem e que possam alcançar a vitória. O presidente fez comentários dos temas abordados na tribuna. Encerrando o pequeno expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em segunda discussão e segunda votação os citados projetos de lei. Projeto de lei 71/2018, do vereador Tiago Cartaz. Projeto de lei número 109/2018, da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Projeto de lei ordinário 062/2019, do vereador Ítalo. Projeto de lei 87/2019, do Poder Legislativo, do vereador Carlos Alberto. Encerrando as discussões, os citados projetos foram colocados em segunda votação simbólica. Em seguida, foram todos aprovados por unanimidade dos presentes. Não há mais nenhum vereador a ocupar a tribuna, mais nenhuma matéria a deliberar. O senhor presidente Irani Guedes Medeiros deu por encerrada a sessão, convocando outra para o segundo dia em horário regimental. E para constar, Paulo Barbosa da Silva Júnior, segundo secretário interino, fez lavar a presente ata, que é lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 9 de agosto de 2019. Irani Guedes, presidente. Rogério César, vice-presidente. Vanilma Maria, primeiro secretário. E Paulo Barbosa, segundo secretário interino. Lida ato, senhor presidente. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária Oliveira. Bom dia. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária, vereadora Halessa Freire, vereador Jeová Alves, vereador Rubinho de Ambrosio, vereadora Ana Michele, vereador Noel Diniz, vereadora Cátia Pires, vereadora Nilda Cruz, vereadora Fativan Alves, vereador Abden Salustiano, vereador Betinho da Mala, vereador Pastor Alex, vereador Paulão Júnior, presidente desta Casa Legislativa, vereador Irani Guedes e vereadora Vandilma Oliveira. O expediente do dia consta de parecer das comissões, indicações e correspondências. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim, Rio Grande do Norte.
ementa, parecer ao projeto de resolução número 019/2019, que autoriza a realização do projeto Câmara na Rua e a transferência temporária das sessões da Câmara Municipal de Parnamirim para o bairro Passagem de Areia e da outras providências. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, presidente e relatora, vereadora Halessa Cleidilane Freire dos Santos, a qual opina pela aprovação do projeto de resolução número 019/2019 e que assinaram o parecer junto com a presidente relatora Halessa Freire e os vereadores Gustavo Negócio de Freitas e Tiago Cartacho, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Indicação número 924/2019. Gustavo Negócio de Freitas, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao Prefeito Municipal de Parnamirim, extensiva Secretaria de Obras Públicas, a pavimentação em paralelepípedo pelo método BRIPAR da primeira travessa Jonaldo Matias, no bairro de Passagem de Areia, no município. Indicação número 980/2019. Gustavo Negócio de Freitas, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, também ao secretário de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, SESDEM, está sugerindo o fechamento do canteiro da Avenida Rio Água Vermelha, no bairro de Parque Industrial, na cidade de Parnamirim. Indicação número 1009/2019, Cátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Limpeza Urbana, CELIM, para que seja realizado um mutirão de limpeza na rua Antônio Lopes Chaves, no bairro de Nova Parnamirim, nesta cidade. Indicação número 1010/2019. Cátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem solicitar a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, FEMURNE, na pessoa de seu presidente, José Leonardo Cassimiro de Araújo, a possibilidade de um estudo conjunto da Lei Complementar de número 624, de 23 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre o pagamento de diárias operacional no âmbito dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública e da outras providências. Indicação número 112/2019. Manuel Diniz, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensivo a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana solicitação de uma faixa de pedestre na Avenida Bela Parnamirim com a Paulo Afonso, no bairro Vida Nova, neste município. Indicação número 1015/2019. Vandilma Maria de Oliveira, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Educação e Cultura, SEMEC, e Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada a reconstrução da fachada da Escola Municipal Professor Edmo Pinheiro Pinto, localizado na rua Manuel Herculano de Oliveira, no bairro de Cajupiranga. Indicação número 1017/2019, Manuel Diniz, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, que gestionem esforços no sentido de que seja realizada a colocação de um semáforo na confluente no cruzamento da Avenida Bela Parnamirim com a Avenida Paulo Afonso, no bairro Vida Nova, neste município. Indicação número 1018/2019, Halessa Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal
extensiva à Secretaria de Serviços Urbanos para que sejam realizados esforços no sentido de implantar a iluminação pública na lateral do viaduto da Coabinal, exatamente no quilômetro 107,8 da BR-101, atrás do muro da Vila Militar 30 deste município. Indicação número 1019-2019. Halessa Cleidilane Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 1002-2018, proposta por ela mesma, de sua autoria, ao chefe do Executivo Municipal, extensivo também à Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, para que imponham esforços no sentido de que seja realizado o complemento da pavimentação pelo método BRIPAR da Rua das Embarcações, situada no bairro de Nova Parnamirim, deste município. A indicação de número 1023-2019, Rogério Vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria de Limpeza Urbana que seja realizada uma limpeza em terreno público localizado entre as ruas Irmã Maura e 20 de outubro, no bairro de Boa Esperança, no conjunto Parnamirim 2, nesta cidade. Indicação número 1025-2019, Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Obras Públicas, que viabilizem esforços para realizar a pavimentação pelo método BRIPAR da Rua 28, no CEP 59, 157, 296, situado no bairro de Cajupiranga, nesta cidade. Indicação número 1028 de 2019, Binho de Ambrosio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação 11 de 2017, de autoria própria, ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, para que sejam realizadas reformas do mercado público municipal e padronização dos boxes externos, localizado na área do mercado municipal, no bairro de Santos Reis, nesta cidade. Indicação número 1029-2019, Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria de Obras Públicas e Saneamento e também à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, para que unam esforços para a instalação de uma baía para embarque e desembarque dos alunos em frente à Escola Estadual Santos Dumont, no Jardim Planalto. Baía para embarque e desembarque dos alunos em frente à Escola Santos Dumont. É isso que está escrito, vereador Diniz. Não, ele disse que era Bahia, mas eu estou lendo conforme está escrito. Indicação número 1030-2019, Alexandro Nunes da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada a operação tapa-buracos pelo método BRIPAR da Rua Francisco Ferreira Neves, nos Santos Reis, conforme anexo. A indicação 1031-2019, Irani Guedes de Medeiros, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria de Segurança Pública, Defesa Social e Mobilidade Urbana, a solicitação de um abrigo de passageiros na lateral da residência de número 04, situado na Avenida Paulo Afonso, no bairro de Monte Castelo. A indicação de número 1032-2019, da vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Saúde, que unam esforços em caráter de urgência para a contratação de médico para as equipes 30 e 31 de Estratégia da Família, na UBS do Jardim Planalto e na UBS do Jardim Primavera, em Parnamirim. Indicação de número 1035-2019, Binho de Ambrosio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 360-2017,
de autoria própria ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, a implantação de uma academia da melhor idade na área verde localizada entre a rua Manuel de Nóbrega e a Avenida Paulo Afonso, no bairro Passagem de Areia, neste município. Ofício número 562, 2019, Parnamirim, 19 de agosto de 2019. A senhora Raida Nilda da Silva Cruz, vereadora no município de Parnamirim. Senhora vereadora, em atenção ao ofício número 488, 2019, informo que inicialmente a aquisição e manutenção de uma câmera aérea, no caso drone, acarretará em um alto custo ao município. No entanto, não é descartada a possibilidade da realização de um estudo sobre a viabilidade técnica e econômica para a aquisição dos aparelhos. Por oportuno, esclareço que o Programa de Combate às Endemias desenvolve um trabalho eficiente de vistoria em todas as casas do município, incluindo os imóveis fechados e terrenos baldios, numa parceria com a Secretaria Municipal de Tributação, localizando os proprietários responsáveis por tais imóveis. Os agentes de endemias percorrem os estabelecimentos, orientando os moradores sobre o combate à Aedes aegypti. Este trabalho ainda envolve visitas domiciliares, mutirões, pulverização, quando necessário, segundo as normas e critérios do Ministério da Saúde, a eliminação de criadouros e trabalho de educação em saúde nas escolas do município. Atenciosamente, Terezinha Guedes Regos de Oliveira, secretária municipal de saúde. Ofício número 1372, 2019, Parnamirim, 11 de setembro de 2019. Ao excelentíssimo senhor Irani Guedes de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, assunto a indicação de número 785, 2019, da vereadora Fativan Alves Moura de Paiva. Ao cumprimentá-lo em atenção à indicação da vereadora Fativan Alves para a implantação de um CRAS no bairro de Nova Esperança, informamos que, de acordo com a norma operacional básica do SUAS, NOB-SUAS de 2005, para estruturar centros de referência de assistência social, CRAS, de acordo com o porte do município em áreas de maior vulnerabilidade social, para garantir e executar ações de proteção básica no território referenciado, conforme critério, município de grande porte, no mínimo de 4 CRAs, cada um para 5.000 famílias referenciadas. O município de Parnamirim é de grande porte e gestão plena do Sistema Único de Assistência Social. Encontra-se contemplado pela NOB, com 6 CRAs cofinanciados pelo Ministério da Cidadania e o município mantém 3 CRAs com recursos próprios, totalizando 9 CRAs no município. Estivemos recentemente com o Ministério da Cidadania e fomos informados que não há previsão de pactuação de novos serviços, programas e projetos para o exercício de 2019-2020, por motivo de contingenciamento e redução de recursos financeiros. Acolhemos a indicação e reconhecemos a necessidade de novas unidades do SUS, o que deveremos contemplar no próximo PPA, LOA e LDO em exercícios futuros. Informamos que o bairro de Nova Esperança, referenciado ao CRAS Vale do Sol, sendo assistido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendendo atualmente 143 usuários de 6 a 17 anos e idosos acima de 60 anos. Agradecemos a atenção dispensada sobre o assunto e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Elienay Dantas Cartacho, secretária municipal de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária.
Senhor presidente, registrando em plenário a presença do vereador Ítalo Siqueira e Rogério Santiago. O expediente foi devidamente lido. Sim, senhora. Bom dia a todos e a todas. Na sessão de hoje temos 3 vereadores para fazer uso da tribuna, 2 vereadores e 1 vereador. Antes de chamar o vereador para a tribuna, eu só gostaria de pedir à primeira secretária, a vereadora Vandilma, que a partir da sessão de amanhã só leia indicação dos vereadores que estejam presentes no plenário. Ok? Convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, população que se encontra presente, que também nos assiste através das redes sociais, muito bom dia a cada um e a todos. Eu gostaria de usar a tribuna nesta manhã para falar de um assunto, temática nacional, mas que afeta a todos os brasileiros de um modo geral. Ainda vamos falar um pouquinho sobre previdência social, reforma da previdência ou tantos outros nomes que assim podemos elencar. Mas eu quero esta manhã fazer uma retrospectiva de nossa função parlamentar na defesa e no tocante dessa tão sonhada indicação do nosso mandato e compromisso de campanha, lutar para que os servidores de nosso município pudessem ter uma previdência própria, um sonho acalentado de muitos servidores públicos, principalmente no nosso município. Se fizermos uma avaliação na época e o desejo de muitos, se concretizava em ter a garantia de seus salários ao final de sua carreira e não subtraídos como se faz notadamente pelo INSS. Um professor de nossa cidade que ganha aproximadamente um salário durante toda a sua vida pública de contribuição no INSS, ao solicitar a sua aposentadoria, de fato ele já perde lamentavelmente salários do que recebe na ativa. E quando nós colocamos a primeira indicação, ainda no ano de 2017, assinada inclusive por todos os vereadores desta casa, porque eu fiz questão de solicitar que todos os vereadores assinassem essa indicação, exatamente para propor ao município de Parnamirim, através da indicação de número 293 do ano de 2017, que fosse criada uma comissão temporária para estudo sobre a criação de regime próprio de previdência do município de Parnamirim, com fulcro no artigo 24, inciso 7º da Constituição Federal de 88. Logo a seguir, o vereador Gustavo Negócio fez uma indicação solicitando que a previdência própria do município de Parnamirim, dos servidores, fosse criada. Achei brilhante a ideia e solicitei na época ao vereador, que também era uma ideia minha, mas ele saiu à frente, que eu pudesse reiterar esta indicação. E assim o fiz, através da indicação de número 294 de 2017, quando o vereador Gustavo Negócio já havia feito através da indicação 161/2017. Achamos tão importante englobar essa temática. Achei tão importante falar desta temática
e por se tratar de uma solicitação dos servidores, na maioria dos servidores desta cidade, que também fizemos um pedido ao prefeito de Macaíba que encaminhasse a esta casa um representante, um servidor do município que tivesse participado de forma ativa de como foi a elaboração do regime próprio naquela cidade. E nós recebemos uma noite, tarde e noite, após a sessão, nós tivemos com uma servidora, Audrey Mila, ela que veio aqui falar sobre como foi implantado no município de Parnamirim essa previdência própria. Possa ser que o vereador Gustavo Negócio até tenha recebido alguma solicitação, alguma resposta da solicitação. Eu, particularmente, até a presente data, nunca recebi uma solicitação se o município tinha ou não interesse de fazer com que o nosso município tivesse uma previdência própria, já que antigamente se tinha essa disponibilidade quando Agnello Alves foi prefeito desta cidade e ele até pensou, contratou assessoria, trouxe na época um Homero que fez parte de uma assessoria direta com esse intuito de promover. Infelizmente, isso nunca aconteceu e nunca foi realidade no nosso município. Ademais, juntamente com outros vereadores, professor Ítalo e a vereadora professora Nilda, nós também debatemos aqui a reforma da Previdência que estava tramitando no governo federal anterior. Vieram muitos deputados a esta casa, muita gente se comprometendo, com a população, com o povo, já que se tratava de um assunto que afeta principalmente a vida das pessoas, a nossa tão sonhada aposentadoria. Outras discussões também aconteceram, inclusive neste ano, aí já com a nova PEC, que na época estava tramitando na Câmara Federal. Já aprovada, lá pela Câmara, nos 2 turnos, hoje essa PEC aguarda já a aprovação no Senado Federal, mas hoje eu quero falar exatamente, vereadora Fativan, sobre esta tão sonhada reforma. Nós duas que travamos aqui nesta casa opiniões diferentes sobre a reforma da Previdência. Eu acalentava o sonho de muitos, principalmente porque, como outros vereadores desta casa e professores também, nós participamos de um regime de previdência que, notadamente, por ser próprio, existia e existe ainda, que não acabou, garantias que não se tinha na Seguridade Social da União. Continuo ainda acreditando numa previdência própria, embora neste momento, de forma muito obsoleta, nós temos que encarar a realidade, ouvir o discurso e o que está sendo aprovado lá no Senado Federal. E aí eu me refiro que falar hoje de previdência própria tem que se ter a questão de cautela, de prudência, dado o cenário nacional. Ora, se nós temos uma PEC hoje, a número 133 de 2019, a PEC paralela para se incluir estados e municípios, de forma que os estados e os municípios que tenham previdência própria se adequem exatamente ao regime social da já então aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, essa nova PEC, vereadora Kátia, eu que acompanho assim atentamente a questão da Previdência, não porque já estou quase finalizando o meu tempo de contribuição,
mas visando principalmente as pessoas que estão iniciando a sua vida funcional neste momento e que são gravemente atingidas por ela, olhando também as diversas pessoas que estão aí nas regras de transições. Aí das 7 apresentadas, muito se diz, mas você há que se adequar a alguma regra dessa. E mesmo assim, vereador Ítalo, elas são injustas pelo tempo que você contribuiu e pelo esforço, pelo seu trabalho no dia a dia. Essa PEC 133, a PEC paralela, de 2019, criada no Senado, porque na Câmara não tiveram força suficiente, porque a pressão popular foi grande, para que ela tivesse sido incluída. Então, há, por trás de tudo isso, um acordo. Tiramos aqui neste momento, mas ela segue numa PEC paralela, para não atrapalhar a inicial já aprovada. E aí nós vemos tanto no jornal como com os cientistas políticos que até a PEC paralela está dando trabalho. Embora o governo federal tenha maioria na casa, se observa que essa PEC que veio simplesmente para permitir que os estados, o Distrito Federal e os municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União. Modifica renúncias previdenciárias, prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo em situação de pobreza e dá outras providências. Essa PEC tem que ser aprovada em todas as câmaras legislativas dos estados brasileiros até março de 2020. Mas aí se trata de um ano político, de um ano eleitoreiro, e aí a PEC agora, que saiu com esse intuito de incluir estados e municípios que têm regime próprio, já começa a ter um novo capítulo. Já se começa agora a falar de desmembramento desta PEC, porque para que ela seja apenas aprovada a inclusão de estados e municípios, e aí o que se refere à questão das alíquotas, o que se refere à questão dos outros impostos, sejam tratados posteriormente, talvez depois da campanha do próximo ano, porque é muito mais cômodo para um parlamentar dizer que é contra a reforma da Previdência, mas difícil mesmo na hora que vem para votar, porque o povo ainda não descobriu o poder que tem. É uma pena que a reforma previdenciária tenha passado ainda, claro que com muitos ganhos, nós temos que admitir que ela não saiu da forma que foi pensada pela equipe econômica do governo federal. Muitos ganhos estiveram nas modificações, mas de forma ainda muito injusta, ela está sendo aprovada naquelas casas. Imagine um servidor público que se aposentaria daqui a 5 anos ganhando R$ 1.800, se vai se aposentar daqui a 10 anos ganhando R$ 1.200. Engana-se quem pensa que desembargadores, juízes, doutores e a classe política como um todo, quem teve direito a se aposentar, vai se aposentar com um teto máximo do INSS. Porque essas pessoas recebem um salário digno, alto, às demais classes populares, e eles por si só têm condição de pagar previdências particulares, têm condição de arcar com seu futuro. Então, nosso desejo aqui é que o município de Parnamirim, que nós iremos, enquanto parlamentar, enquanto professora, enquanto cidadã, apenas aguardando o desfecho final de como será aprovada a Previdência Social no nosso país. E aí, retornar a nossa luta, quem sabe, sobre uma previdência, nem que seja complementar,
vereadora Ana Michele, porque é muito injusta a Previdência hoje. Se me perguntarem, você é contra a reforma da Previdência? Sou não. Contra a reforma eu não sou, porque nós estamos vendo de forma muito notória e palpável que apenas 3 estados brasileiros têm condição hoje de dizer que tem equilíbrio nas suas contas previdenciárias. Então, é necessário uma reforma, sim, para se adequar à situação financeira, mas é injusta a forma como está sendo imposta aos servidores. Nós gostaríamos muito mesmo que essa reforma e a inclusão de estados e municípios passem, sim, pela Assembleia Legislativa de nosso estado. Por que não? O que a gente observa é que muitos governadores no Brasil afora são contra a Previdência, mas na verdade, por trás gostaria que ela fosse aprovada, porque aí a culpa não seria da sua equipe, a culpa para o povo não seria do seu governo, mas seria apenas e tão somente do governo federal que está impondo. Então hoje, essa luta, ela continua. Minha particularmente, acredito muito na previdência própria, de garantia de direito, de que um servidor, ao se aposentar, tenha o seu dinheiro garantido tal qual. Mas, infelizmente, o cenário nacional não nos permite hoje dizer que a previdência própria, ela no momento seja a melhor. Até porque, vereador Ítalo, eu tenho certeza que Vossa Excelência sabe que quem tem previdência própria hoje, nós estamos sujeitos a ter outro desconto, além do desconto previdenciário, e somos nós que possivelmente, quem tem previdências próprias, servidores, irão pagar o rombo das previdências próprias ocasionadas por falta de planejamento, ocasionada por pensar pequeno, sem olhar o futuro de forma equilibrada. Então, eu faço hoje aqui esse convite a vocês. Dia 20 já está se aproximando, mas o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Norte, o SINT, já está convocando aqui os seus professores, os seus servidores para uma paralisação. Quem ainda acredita e pensa que o povo também emana poder, então junte-se a nós aí na próxima sexta-feira. Muito obrigada. Convido a vereadora Ana Michele para usar a tribuna. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulão, todos os vereadores e vereadoras. Realmente serei breve, tratarei só de um assunto, mas eu não poderia, antes de mais nada, fazer aqui um agradecimento, gratidão a Deus por nós estarmos aqui. Mais um dia de trabalho, de muitas lutas e vitórias, porque a gente luta todas as horas, todos os momentos e aprende muito, professora Nilda? E por falar em aprender, eu faço aqui referência, Paulão, a Sócrates, quando ele diz assim, que o sábio, abre aspas, é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Interessante, né? Fecha aspas. E aí, eu gostaria de, antes de mais nada, por isso que não pedi a parte, de parabenizar mais uma vez a fala da professora Wandilma, que inclusive teve a iniciativa, com todo o colegiado, o voto do colegiado, dos nossos colegas, em realizar a audiência pública, no momento de tanta crise, de tanta turbulência, de um debate tão aprofundado em relação à reforma da Previdência. A senhora, não serei redundante, porque a senhora falou tudo, de uma forma assim, muito sábia, com muita, digamos assim, consubstanciada, uma fala com muita referência. Parabéns, professora Wandilma, por trazer essa reflexão, até porque o contexto social do nosso país é preocupante, dentre os indicadores, e o que mais nos preocupa, é interessante, sabe, professora Wandilma, que além dos direitos trabalhistas, mas os direitos sociais, um país, por exemplo, que tem alimento e a nossa população passa fome, por falta de gestão, por falta de distribuição. E também,
Fativan, vereadora Fativan? Um país que toda a riqueza é concentrada na mão de 6 famílias, em detrimento de milhões de famílias do nosso país. Então, realmente é uma reflexão profunda, e nós que somos aguerridos, aguerridas nessa luta, nessa lida diária, para que a gente cada vez mais tenha resiliência e resistência, para que a gente possa lutar pelos nossos direitos. E por falar em direitos, eu trago aqui, professora Wandilma, a senhora como presidente da nossa frente parlamentar, eu só, como falei, o objetivo maior da nossa fala é sobre a questão da proteção animal. E aí eu faço referência a uma jovem, por isso que eu vim hoje aqui para esta tribuna, que ela é estudante de psicologia, da graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, reside aqui no bairro de Jardim Planalto. Eu achei tão interessante, professora Wandilma, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, população que nos acompanha, que ela publicou um artigo, e esse artigo me chamou a atenção, que é exatamente em relação à proteção animal. E ele tem aqui só um resumo dele, eu gostaria aqui de destacar, porque ele diz, em poucas palavras, exatamente o que a pauta traz. E muitas vezes, professora Wandilma, uma senhora com um ato de coragem, vereadora Cátia Pires, que tem que agora, inclusive, debater uma legislação, ampliou a legislação existente no município em relação à proteção, à garantia de direitos. E a gente achou interessante trazer aqui essa fala, porque como a gente, inclusive, começou a fala, o quanto a gente conhece, quanto mais a gente conhece nossa ignorância, mais a gente entende, não sabe de nada. E muitas vezes a gente debate e a gente precisa cada vez mais se apropriar dos temas e tem falas assim, não se cuida nem do SUS, da saúde, da população e do homem, da mulher, do ser humano, imagine dos animais. Assim, essa fala, me permitam dizer, dentro da minha ignorância, é uma fala extremamente ignorante. Por quê? Porque a política pública, inclusive do SUS, da vigilância ambiental, ela traz da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, exatamente a temática da proteção animal, que tem tudo a ver com a saúde pública, com a saúde do ser humano. E aí, é interessante que é uma ONG, né, de Natal, mas como falei, ela aqui de Parnamirim tem um grupo muito bom nesta pauta, que é Navegos, e o artigo intitula-se Por um Lar. Rede de protetores e organizações não governamentais realizam campanhas educativas contra os maus tratos, preconceito, incentivo às adoções e pela punição ao abandono dos animais em Natal. Ana Laura, ela é, como eu falei, a jovem, né, de Parnamirim, estudante de psicologia da UFRN, que publicou aqui este artigo. É de conhecimento geral que o Brasil está passando por momentos de estabilidade e crise. E tudo isso está afetando demasiadamente a vida da população em geral. Os ataques aos serviços públicos e o crescente aumento do custo de vida do cidadão médio têm um grande impacto em toda a sociedade, inclusive no funcionamento de microestruturas elaboradas pela própria população para lidar de forma paliativa com alguns dos problemas estruturais gerados pela falta de políticas públicas eficientes, como é o caso da saúde animal. Que não é uma realidade, obviamente, professora Wandilma, só nossa, né? Isso é um fato, a senhora que conhece bem a temática, e aí é bem interessante essa abordagem. Aí ela cita a capital, né? Em Natal existem diversas ONGs protetoras de animais que, de forma independente, resgatam animais das ruas, tratando enfermidades, lutando pela criação de políticas públicas voltadas para esses animais. E muitas vezes realizando ações de educação ambiental. Todas as questões são de responsabilidade do poder público, que não cumpre o seu papel e empurra a responsabilidade para a população. Está ficando cada vez mais inviável que essas entidades caridosas deem conta desse cuidado paliativo. Sim, paliativo. Pois, por mais esforço que se faça, animais em situação de vulnerabilidade não param de surgir, enquanto o poder público não tomar as medidas cabíveis, que incluiria intervenções de diversos âmbitos, desde as reformas legislativas, olha aí, vereadora Cátia, desde as reformas legislativas, até a execução de projetos que se encontram nos fundos das gavetas dos executivos.
Falar em saúde animal é falar necessariamente em saúde pública. É necessário pensar no macro, agir no micro, ou seja, ampliar os cuidados que são tomados pelas ONGs protetoras em detrimento de cada animal da sua singularidade. Estou já concluindo. E pensar, elaborar, executar medidas práticas em relação à saúde geral dos animais. Controle de natalidade por meio de mutirões públicos de castração, controles de zoonoses por meio de investigação, monitoramento ativo dos animais domésticos, tanto em situação de abandono como os torturados, educação ambiental e conscientização da população voltada para os cuidados. Imaginar o poder público tomando iniciativa e absorvendo a responsabilidade relativa à tutoria dos animais sem os seus donos, através de ONGs, parece um sonho distante, mas para nós, ativistas, que nós precisamos cobrar, e começando pelo básico, como a criação de hospital público, veterinário, que são promessas antigas, especialmente na capital, né? A questão das políticas públicas realmente estruturantes, e que não deve ser apenas de iniciativas privadas, e sim do poder público. E ela conclui dizendo, é inadmissível, no caso ela se refere à capital, mas a gente traz esse debate, achei interessante, por ser de Parnamirim. É inadmissível que uma cidade como Natal, capital de quase 1 milhão de habitantes, não conte com unidades públicas de saúde para tratar seus animais. E mostra aqui, por exemplo, aquele grave problema que é antiquíssimo, que são aqueles animais, especialmente os felinos, no campus da UFRN, que inclusive, infelizmente, a gente testemunhou coisas terríveis, como as pessoas cortando o rabo de gato, cegando os animais com cigarro, coisas absurdas, inclusive para estudantes universitários, né? E aí, gente, a gente traz esse debate, eu concluo dizendo o seguinte, não é mérito, obviamente, entre aspas, só de Parnamirim, mas é uma pauta, né, que é urgente, ela é urgente. A professora Wandilma já está articulando, como ela já colocou aqui, uma reunião com o chefe do Executivo, já vem conversando com a Secretaria de Saúde e outros órgãos correlatos, para que a gente realmente, Wandilma, além de mutirão de castração, trabalho educativo, como a gente já conversou, né, que a gente quer contribuir também nessa pauta, por que não? Como você sabe que nós temos assim, esse olhar realmente de um trabalho em união. A legislação existente, como algumas vereadoras, a gente citou aqui vereadora Cátia avançou nesse contexto aí, que a gente precisa implementar, que de repente não é tanta logística, né, em relação principalmente à castração, enfim. Campanhas são importantes, educação é importante, é relevante, é essencial, mas eu vejo assim, de uma forma muito feliz, de verdade, viu, gente? Porque se não fosse, olha, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho problema com ninguém, também se eu não achasse, eu ficaria no mínimo calado, e se achasse o contrário, quisesse dizer, como todos têm boca, tem de falar mesmo, mas eu quero dizer, de verdade, fico muito feliz em fazer parte desse colegiado, porque esta legislatura avançou em pautas históricas. E por que não esse desafio de, historicamente, nós avançarmos na questão da defesa e na proteção animal, a exemplo de outros mandatos, por exemplo, como o Santo Pimentel, né, que tem uma pauta tão importante em relação à proteção animal. Inclusive, tendo a coragem de vir aqui e dizer, vamos estudar, vamos nos habilitar a não ter essa ignorância, de dizer que animal não é vida, não é ser vivo, né? E muitas vezes, tem até alguns pensadores que, Wandilma com certeza sabe aí mais do que eu e Cátia, e a vereadora Cátia, que trazem alguns pensamentos que dizem assim, tipo, claro que isso aí é muito, muito drástico, eu vou citar, não me lembro nem quem é o autor, ou a autora, mas diz assim, que quanto mais eu conheço os homens, mais gosto dos animais, né? E aí, de repente, são filósofos, pensadores, de repente, isso aqui, só essa frase cabe um dia de debate, né? Mas aí ele fala, e eu digo, claro, num contexto geral, homem, ser humano, dentro das suas questões, não estou dizendo que concordo, mas é realmente um debate, em relação até a amizade e a proteção. Houve um acidente e várias situações que a gente já presenciou, que uma pessoa em situação de rua, ele foi acidentado, entrou no SAMU, enquanto ele estava sendo assistido, interessante isso, né? Enquanto ele estava sendo assistido, professora Nilda, entrou no SAMU e o cachorro dele correndo atrás da ambulância do SAMU. Pensou?
Como situações também, um aluno nosso que foi, o ex-aluno nosso do IEC, do técnico de enfermagem, que infelizmente foi assassinado, o cachorro estava lá durante todo o velório. E não tinha quem tirasse aquele cachorro de perto daquela urna funerária. São situações assim, sabe, Paulão, que realmente nos traz a reflexão. Vereadora Vandilma, posteriormente, vereadora Cátia. Vereadora Ana Michele, há que se elogiar a sua fala de hoje, a preocupação de Vossa Excelência, que notadamente não é apenas para a causa animal, mas tem um olhar diferenciado para todas as questões sociais. E essa não seria diferente, principalmente por se tratar de saúde pública. Nós que já conversamos, fazemos parte de uma frente, já solicitei, como Vossa Excelência colocou aí, essa reunião e até a presente data estou aguardando, né, essa resposta. No entanto, o que se observa no nosso município e no Brasil afora, além da questão do abandono, dos maus tratos, de ser uma questão ambiental, o que se observa é que se é difícil concretizar políticas públicas para a criança, para o adolescente, para o idoso, notadamente que a questão animal, ela é deixada de lado, porque não se consegue ainda compreender que um animal vive, sofre, tem sentimentos quase parecidos, eu diria que igual a um homem. O meu cão, por exemplo, ele sabe se eu estou triste, e ele vem, brinca, e o seu olhar e a sua forma é por tão pouco, por um carinho, mas ele está ali, do lado. O que é triste é ver um município como o nosso, protetores de animais, tirando do seu próprio sustento, por amor à causa, comprando medicação, internando os animais, fazendo cotinhas e procurando. Pelo menos eu tenho certeza que eu, Binho e a vereadora Ana Michele, no nosso dia a dia, fazemos muito ajudando essas pessoas. A situação gritante daquela questão ali da Lagoa Nezinho Alves, em Nova Parnamirim, é muito grave. Se de um lado nós temos protetores que estão ali cuidando daqueles animais, dando comida, solicitando uma lombada, que a gente já conversou tanto com o secretário, quanto com o prefeito sobre essa situação, porque é uma descida e os gatos, na sua grande maioria, estão sendo atropelados ali por um outro. Nós também temos o condomínio que não gostaria de ter os gatos. Nós já tivemos, já ouvimos na boca do chefe do executivo e até de uma indicação nossa, vou até colocar na pauta na próxima, amanhã, eu acho que deve sair amanhã, a criação desse gatil. Nós sabemos que aquela lagoa ali, jamais, vereadora Cátia, vai deixar, mesmo que os gatos sejam retirados, venham para esse gatil, as pessoas vão continuar colocando, porque tem água ali perto, favorece a questão do ambiente. Mas penso que outras medidas podem e devem serem tomadas. Então, eu vou até fazer aqui, eu estou com uma reunião com os protetores, sexta-feira próxima, para discutir sobre uma sessão solene para homenagear os protetores de animais, que é dia 4 de outubro, nós vamos fazer isso dia 10 de outubro, mas antes nós vamos fazer tão logo termine, a audiência pública que nós temos já aprovada por todos vocês, sobre a questão ambiental e direito dos animais, da crueldade, do abandono e dos maus tratos. Então, nós vamos aproveitar esse momento, do qual, além de convidar todos vocês, mas faço questão absoluta de que Vossa Excelência
também se una, quem sabe a gente até faça a audiência pública, porque já se trata de um tema também da questão de abandono de ruas. Eu acho que se a gente pudesse se unir nessa pauta e fazer junto, eu acho que é de grande valia. Mas nós estamos pensando, né, já contactamos com Rose Guerra, naquela ideia de se fazer uma coisa muito mais macro e junto com outros protetores do nosso município, dar um pontapé inicial. E aí, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, a gente sabe que o fundo para os animais não saiu, nós sabemos que as políticas públicas, ela não existe, mas há que se ter um olhar diferenciado e de forma mais plausível, inclusive nossa, enquanto parlamentares desta casa. Muito obrigada, parabéns pela sua fala de hoje, como sempre, muito pertinente. Professora Wandilma, eu agradeço, e a senhora já falou tudo e de uma forma assim, muito prática, muito objetiva. Então, assim, corretamente. E, inclusive, eu quero agradecer a Vossa Excelência em público a postura e a humildade de reconhecer que realmente juntos somos mais fortes. Inclusive, Binho, a gente sugere ao presidente da mesa diretora, inclusive, professora Wandilma, não só como membro da frente, presidente da frente parlamentar, mas membro da mesa diretora, representando inclusive nós, mulheres, né? Que nós possamos fazer quanto frente, e todos os vereadores e vereadoras que queiram se engajar, né, nessa questão. E aí, professora Wandilma, como a gente havia conversado, que a partir desta audiência, dessa reunião, a gente realmente tenha não só a audiência com o prefeito, mas aquele grande evento, né, que é a questão da castração, o mutirão, né, todas aquelas pautas que nós conversamos, como um grande evento de adoção, inclusive em Parnamirim. Acho que é por aí que a gente... Vereadora Ana Michele. Que a gente caminha e que a gente realmente estrutura as políticas públicas, além de orçamento, do fundo, de todas as políticas. Tenho certeza, professora Wandilma, assim como o exemplo da bandeira do município, assim como o exemplo dessas discussões estruturantes do plano de cargos, inclusive do plano geral, e todas as outras pautas, tenho certeza absoluta que nós vamos avançar nessa questão da proteção animal. Só um pouquinho, vereador Abidene, por favor, meu amigo, que a vereadora Cátia pediu anteriormente. Vereadora Ana Michele, eu quero também me somar, né, ao seu pronunciamento, à sua preocupação, à defesa dos animais. Tanto que estou aguardando a sanção do prefeito na questão da derrubada do veto, foi o que a gente unanimemente fez aqui, há umas 2 semanas atrás, para que pudesse manter no nosso município o programa de castração de animais, ou seja, o controle de natalidade dos animais. E quando a gente apresentou a alteração à lei, que se deu justamente pela castração, né, pelo direito de castrar os animais de rua, porque o dono ele tem a decisão do seu animal, mas o animal de rua, o gato, o cachorro, ele está ali à mercê de qualquer sorte. E os veterinários, na sua grande maioria, eles são altamente a favor da castração como um meio de controle dessa natalidade. E muitas vezes, conversando com vários veterinários, muitas vezes, até o próprio dono do animal, aquele que criou, que comprou, que se recebeu de presente, ele tem uma ideia diferente quando se fala em castração. Eles preferem, vereador Abidene, muitas vezes, aplicar hormônios no seu animal para evitar que ele tenha a concepção, né, que ele gere animais. Não sabendo ele que esses hormônios, no caso, muitas vezes é a testosterona, que eles são injetáveis, eles são, muitas vezes, os maiores causadores de câncer de mama em animais, câncer, aumento da próstata, câncer da região periana, que justamente é pelo esse recebimento, muitas vezes incontrolável, de testosterona através das injeções. Então, o que a gente solicitou, e graças a Deus a Câmara, os vereadores, entendeu que não havia necessidade de manter o veto de uma coisa tão importante que é
você dar o direito e obrigar o município, porque os animais de rua é obrigação, não só do município, mas de toda a população, principalmente daqueles que deixam os animais lá abandonados, como a vereadora Vandilma falou, que é o caso específico da lagoa, lá da Abel Cabral, da Nezinho. Aquilo ali realmente é um absurdo. Eu sei também, eu moro ali perto, sei que tem vários cuidadores que vão lá, deixam ração, mas aqueles animais, eles estão expostos a doenças, a todo tipo de doença, é sol, é chuva, é um maltrato muito grande. Então, é necessário que a gente enverede. Eu gostaria que, quando a comissão fosse falar com o prefeito, eu gostaria de participar, até porque fui a autora da lei, para, assim, sensibilizá-lo, de juntar aqueles cuidadores, aqueles protetores, que muitas vezes são próprios veterinários que fazem a doação da castração, que a gente possa fazer um cadastro, né, e fazer o carimbo, a tatuagem, como ali na lei tem. A gente possa... É uma coisa tão simples, é uma questão de doação, é uma questão de amor, e que o amor não fique somente naquela, ai, que bonitinho, quando passa a ver o cachorrinho, o gatinho. Não, que seja explícito, que seja de verdade, que se ame, mas não se ame só em palavras, não. Que faça a sua parte. Com certeza, se fizer uma campanha, juntar setor privado, setor público, a sociedade no modo geral. Parabéns, vereador. Eu me sinto muito feliz de compartilhar com esse seu discurso e com o seu pensamento. Estamos juntos nessa luta. Eu quero dizer que feliz estou eu com a contribuição, até porque a senhora deu uma aula, viu? Deu uma aula não só do aspecto filosófico, jurídico, da vida, da valorização dos valores, mas também biológica, viu? De metabolismo, endócrino. A senhora realmente deu... Muito obrigada, vereadora. A senhora está vendo como é importante. E, professora Vandilma, fica aí o compromisso, né, da Frente Parlamentar de Vossa Excelência, comunicar aos vereadores, especialmente à nossa líder, né, essa questão da nossa reunião muito importante. Vereador Abdene Salustiano, o senhor está bem? Bom dia para todos os parnamirenses. Bom dia, vereadora Ana Michele. Estou bem, sim, graças a Deus, Ana Michele. Vereadora, eu quero parabenizar pelo tema de extrema importância que Vossa Excelência traz hoje. Parabenizar também a vereadora Cátia pelo projeto dela, infelizmente foi vetado, mas precisamos revê-lo. Foi aprovado, foi derrubado. Isso. E parabenizar também Josivan, lá do Zoonose, porque ele não tem medido esforço para resolver essa situação. Temos relato de diversos semeios que crianças contraíram doença através da urina, das fezes dos gatos, inclusive no Mônica Alves, em Nova Parnamirim, certo? E, infelizmente, muitos cuidadores cuida de uma forma errada por não ter um local, por não ter onde colocar esses gatos. E Josivan, inclusive, teve semana passada na empresa, buscando doações para construir esse gatil. Por isso que eu parabenizo ele, que está buscando nos comércios, nas empresas, ajuda para construir esse gatil. Onde que era para ser feito pela prefeitura, infelizmente, não está tendo recurso para isso. Não estão dando a importância, o que é tão importante, para que haja o controle de natalidade desses animais. Na minha rua mesmo, tem uma senhora que cuida dos gatos. Todos os dias, coloca comida de uma ponta a outra da rua. E muitos gatos, vereadora Nilda. Infelizmente, a gente tem noite que dá trabalho para a gente dormir com tanto gato e os cachorros latindo por conta daqueles gatos, mas é porque é cuidado na rua. É lógico que o gato vai lá porque tem comida, certo? Ele quer uma comida, cuidada, certo? E na hora que for construído esse gatil, for feito
as medidas de castração, para o controle de natalidade, com certeza vamos resolver todo esse problema, certo? Parabéns, pode contar comigo, que eu somos nessa luta, nessa batalha. Viu, vereadora? Muito obrigada, vereador, pelas contribuições, exemplos práticos, né, cotidianos, que realmente a gente vê todo dia. E um abração, viu, ao nosso amigo Josivan, que é o Chivanzinho, com todo respeito, na verdade, a gente chama de cachorrão. Diga aí, cachorrão. Trabalhamos juntos na saúde, e um abraço aí para ele, eu sei que ele é um grande guerreiro nessa pauta. E também eu encerro dizendo o seguinte, lembrando de Aristóteles. Aristóteles é o filósofo, viu, professora Nilda, mas também é o cachorro lá de mamãe, que é o apelido dele é Totinha. É Totinha, vereadora Kátia. E que Totinha, quando vê a gente, Ave Maria, eu queria que vocês vissem o coração dele. Eu vejo a hora do bichinho tem um negócio, porque Totinha tem um amor muito grande por nós, Dilma. E eu quero aqui citar Totinha em nome de todos os animais de Parnamirim. E termino com Platão, já que a gente está falando de tanto filósofo, né? Como discípulo de Sócrates, que ele diz o seguinte: abre aspas, tente mover o mundo, mas o primeiro passo para mover o mundo é mover a si mesmo. E eu tenho certeza que a gente está se movimentando. Muito obrigada, senhor presidente, e obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos, também inscrito no dia de hoje, o senhor vereador Alexandro Nunes da Silva, para ocupar a tribuna. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores dessa casa, aqueles que estão aqui no auditório, que nos acompanham também, e todos aqueles que estão acompanhando pela rádio e pelas mídias sociais, pelo Facebook. Quero desejar uma ótima terça-feira a todos e, com certeza, a nossa Casa Legislativa, né, composta por 18 vereadores, que cada dia tem mostrado, sim, a competência no servir a população de Parnamirim, cada um na sua função e na missão que Deus entregou a cada. Eu quero, antes de passar aqui para a minha fala, do que eu venho tratar de 2 temas, caso eu precise, eu quero usar o tempo do nosso partido, caso eu precise, mas eu acredito que não vou precisar. Eu quero ler um textozinho aqui que está em Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13, que diz assim, eu queria pedir a atenção de todos, por favor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adore prostrado a teus pés, e saibam que te amo. Como guardar a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E fazendo essa reflexão nesta manhã, eu quero trazer à tribuna, primeiro dizer que na nossa vida, em algumas situações, nós fazemos alguns planejamentos para alcançar alguns objetivos. Mas eu trago nesta manhã esse texto como reflexão e dizer a todos os meus colegas edis que eu sou muito grato a Deus por onde Deus tem me feito chegar. Porque recordo muito bem que antes de completar a idade de eleitor, eu nunca pensava em tirar meu título porque eu não gostava da classe política que eu assistia, que eu via nos telejornais quando criança, ainda na cidade de Nova Cruz. Cresci com aquele pensamento de nunca votar em ninguém,
mas hoje estou aqui nessa manhã de terça-feira, dia 17 de setembro de 2019, cumprindo algo que há 17 anos atrás, quando foram abertos os meus olhos pelo Evangelho, Deus me fez entender que a política é algo muito importante para o nosso município, para os nossos estados e para o nosso país. Porque é pela política que se pratica o bem ou o mal, assim como na Bíblia fala dos dois caminhos, que existe Deus e existe o inimigo. Então, nessa manhã de terça-feira, eu não posso, de forma nenhuma, iniciar minha fala sem atribuir aquele que um dia me fez chegar até aqui, que foi Deus. E dizer que eu observo todas as pessoas, e inclusive eu vejo que no segmento da política tem muitas pessoas que têm o desejo de um dia ser vereadores, prefeitos, deputados e etc. E eu acho interessante, porque aquilo que você sonha, você tem que colocar em prática para que isso aconteça. Mas eu quero deixar nessa manhã falando, porque esse versículo de Apocalipse aqui, esse texto, fala sobre 7 cartas que os anjos enviaram às igrejas da época. E eu recordo muito bem que isso foi uma profecia na minha vida, alguns anos atrás, quando eu tinha aceitado o Evangelho em 2002, e de repente eu acordo de manhã, eu acho que no ano de 2004, eu morava de aluguel na casa de Fernando, que estava aqui. Eu estava olhando para ele, recordando de tudo isso que aconteceu. Ele acabou de sair, mas Fernando é um bem conhecido da política de Parnamirim, sempre foi fã do ex-prefeito Raimundo Marciano. E no ano de 2004 eu comecei a morar de aluguel na casa dele, lá pertinho da sede do Proanfa, no conjunto Vida Nova. E eu recordo que um certo dia de manhã eu acordei e eu tinha recebido uma mensagem do pastor Sandoval: vem aqui em casa que Deus me deu uma visão e eu quero compartilhar com vocês. Eu faço parte de um grupo, né, onde a gente sempre está reunido e planejando o melhor de Deus para as nossas vidas, não só para o povo de Parnamirim, mas todas as pessoas, porque Deus ele quer o melhor para os seus filhos, que são o povo que está aqui sobre a terra. E nessa manhã uni os outros demais que fazem parte do nosso grupo e disse: olha, o pastor teve uma visão e quer compartilhar conosco essa visão. E de repente faz parte desse texto de Apocalipse, onde ele ali nos falava que Deus incomodou ele pela madrugada, e ele acordou, e quando a gente chegou na casa dele, ele estava todo riscado durante o corpo, porque ele acordou desorientado e começou a notar de caneta no braço, nas pernas, onde tinha, mostrando que Deus estava falando com ele. E de repente ele falava sobre as igrejas. Essa carta foi levada pelo anjo à igreja de Apocalipse, falando de 7 igrejas. E Deus deu essa visão a ele, e ali ele nos mostra cada igreja onde está no livro de Apocalipse. E quando chegou na 6ª carta, que é essa carta que eu li para vocês, ele falava do propósito que Deus tinha designado sobre as nossas vidas. E ele falava que nós teríamos pouca força, mas que nós fôssemos guardador da palavra do seu Evangelho, porque Deus estaria conosco. E eu trago nessa manhã, já fazendo os agradecimentos aqui, a vereadora Ana Michele, ao vereador Irani Guedes, que ontem citaram aqui, não é, a grande campanha que fez o Visão Celeste, e eu quero trazer nesta manhã esse tema, que quando Deus ele faz parte da nossa vida, onde nós temos essa aliança de o servi-lo sem pensar em discriminar ninguém, nem ser melhor do que ninguém, nem falar de religião de ninguém, porque eu, como um nato conhecedor da sua palavra, eu quero enfatizar isso aqui nessa manhã, que eu não sou melhor do que ninguém, mas para mim propagar o Evangelho eu nunca precisei estudar, eu nunca fiz curso teológico, e eu não digo que quem fez eu desmereço, não, mas eu tenho o prazer de dizer que tudo o que eu propago do Evangelho foi pela inspiração que o Espírito Santo tem me dado até hoje, com muito orgulho. Porque lá no texto de Mateus 10:20, os discípulos, Pedro, João, aqueles homens pescadores de peixe que não tinham formação nenhuma, eles foram que marcaram história. Que até hoje, quando se relata dos discípulos de Jesus, fala de Pedro, que a sua sombra curava. E quem era Pedro? Um indouto, ignorante, porque ele não teve a oportunidade de estudar. Não é que ele não queria, é porque ele não teve a oportunidade de família pobre, simples. Então ele teve que sair para trabalhar cedo para cuidar da sua família, ou seja, para dar sustento aos seus filhos. Mas Deus escolhe Pedro. E Pedro hoje é lembrado porque a sua sombra curava pela grande marca que ele deixou no Evangelho, na sua passagem aqui na terra. E eu quero trazer nessa manhã que em Mateus 10:20, quando Jesus resolve colocar seus discípulos para anunciar o Evangelho, eles se indagaram, vereadora Ana Michele, dizendo assim: mas mestre, nós não sabemos falar, nós somos leigos, nós vamos se deparar com doutores da lei, pessoas sábias das escrituras, ou seja, da sabedoria humana.
Jesus olha para ele em Mateus 10:20 e diz assim: não se preocupeis, que é a vez de falar, porque o Espírito do nosso Pai vai habitar em vocês, e tudo aquilo que Ele quiser, através da obediência de vocês, vai ser designado. Em Atos 4:13, chega João e Pedro perante o Sinédrio, onde estavam os doutores da lei, escribas, fariseus, homens formados, e de repente eles ficam perplexos, porque aqueles dois homens, que aquela sabedoria humana sabia que eles eram pescadores de peixe, não tinha sabedoria de nada, nunca tinha estudado, como é que eles falam com tanta ousadia? E o Sinédrio para ouvir dois homens leigos, mas que tomado pelo Espírito, pela sua obediência, eles deixam o Sinédrio de boca aberta. E eu quero trazer nessa manhã, que é esse mesmo Deus que foi de Pedro, de João e dos demais, que eu conheço ele há 17 anos, e que tenho o prazer de o servi-lo e dizer que o que foi feito no Visão Celeste desde o ano passado e este ano não é algo que tem que se honrar e glorificar pastor Alex nem pastor Sandoval, não. É porque nós servimos a um Deus que Ele faz as coisas impossíveis acontecer quando se crê. E eu trago nessa manhã até porque eu vou dizer uma coisa para todos os parnamirinenses ouvir, que não é só em Parnamirim não. Em todas as cidades, principalmente as mais fortes, existe sim o poder aquisitivo da cidade que é destinado a uma secretaria para fazer o esporte acontecer. E nós temos aqui em Parnamirim a Secretaria de Esporte, que por sinal, eu puxei nessa manhã e vi que no primeiro semestre já na Secretaria de Esporte de Parnamirim, já se foi gasto 957,863.019 centavos com despesa líquida. E não é culpa dessa gestão, porque em 60 anos de emancipação política de Parnamirim, nenhum gestor que passou aqui teve uma prioridade no esporte de nossa cidade. Porque nós não temos um estádio em nossa cidade. Nós não temos como dizer, vamos tirar esses jovens da marginalidade, dando a oportunidade, oferecendo oferecendo assim, uma opção. Porque eu tenho que dizer assim, minha cidade ela tem que diminuir o número de jovens nas drogas, mas eu preciso oferecer a ele alguma coisa para eles se ocuparem. E em 60 anos de emancipação política, que já passaram vários gestores, cadê o estádio de nossa cidade? Parnamirim não é uma cidade de 10 mil eleitores não, que é um quintal de uma casinha qualquer não, nós somos o terceiro maior município. Nós temos uma visibilidade imensa, dado pelo Estado e pelo país. Por quê? Porque quando se pauta em olhar o Estado do Rio Grande do Norte do mapa, onde está Parnamirim? Nós estamos colocados como o terceiro maior município. Era para ter um estádio há muito tempo. É culpa dessa gestão? Não. É culpa de quem já passou e teve o poder de construir e não fez. Por quê? Porque eu quero dizer para vocês que para um município ele andar, como uma casa funcionar bem, a gente tem que se preocupar em todos os setores. E eu trago nessa manhã dizendo que o que aconteceu com o Visão Celeste em 2018, o que aconteceu em 2019, vereadores, população de Parnamirim, é fruto de uma promessa de Deus, e quando Deus promete, Ele cumpre. E eu fiz questão de ler esse texto aqui de Apocalipse, porque eu sei que nós temos pouca força, mas quando se está em Deus, acontece o seguinte: Jesus Cristo, Ele não tinha poder aquisitivo, Ele era filho de Deus, mas Ele não veio ao mundo mostrar ao mundo que Ele era o rei dos reis na questão de grandeza material, Ele veio mostrar a grandeza do seu rei, ou seja, do seu Pai eterno. E de repente, Ele começa a fazer alguns milagres e muita gente começa a o seguir. E nesse seguir Jesus Cristo, deparou-se os discípulos, que eram seguidores dele, e disseram: mestre, nós temos que dispersar a multidão, porque é muita gente, os meninos já choram, o povo está com fome. Olha só, Jesus veio cumprir uma missão e Ele ia despedir o povo. Ele diz: não, pessoal, Deus nos escolheu para a gente instruir esse povo e fazer a sua palavra ser cumpridora aqui. E de repente eles, o que é que vocês têm para alimentar esse povo? Mais de 5 mil homens, mais de 4 mil mulheres, muita criança, porque com certeza em toda época sempre teve essa geração de muitos filhos. De repente os discípulos, olha, nós só temos um cestinho aqui, com 5 pães e 2 peixes. Jesus poderia ter dito: é muito pouco, dispersa o povo, Paulo Júnior. Ele diz: sentem o povo, mande sentar todo mundo, que nós vamos alimentar o povo. E de repente, acontece que pela obediência dos discípulos, todo o povo é alimentado através de quê, vereadora Ana Michele? Através do milagre da providência de Deus, porque havia uma necessidade. Vou dizer para vocês que existe uma necessidade do povo de Parnamirim.
Os jovens estão Uma clamando, parte, vereador Alex. Os jovens estão clamando por oportunidade, e por mais que eu sei que existe alguém que poderia estar fazendo, ou dinheiro para fazer, eu vou estar fazendo a minha parte. Sabe por quê? Porque de repente, aquela multidão ela foi alimentada porque alguém teve a ousadia de tomar e dizer, ei, vamos fazer acontecer. E eu chego aqui nessa manhã dizendo, olha, eu sou muito grato a Deus por fazer parte de um propósito que Deus escolheu, para através de uma das bandeiras, que é o esporte, mostrar ao mundo que existe o Evangelho, que existe o conhecimento da palavra, que a gente pode fazer prática de políticas públicas de qualidade, transmitindo o Evangelho da verdade, a política da verdade, mostrando às pessoas e tirando, em muitas ocasiões, da mentalidade de pessoas que são evangélicas, outras que são religiosas, achando assim, a política é coisa do mal, eu não vou me envolver. Abra seus olhos, a política não tem nada de coisa do mal, a política não é do diabo coisa nenhuma, porque lá em Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz assim, quando o justo governa a cidade, o povo se alegra. Olha o governo de José do Egito, um governo próspero. Olha o governo de Davi, segundo o coração de Deus, onde vencia todas as batalhas e o seu reinado era próspero. Quando Deus elege os seus escolhidos, mas hoje eu quero que vocês abram os ouvidos, população de Parnamirim. Deus não vai fazer mais como era na lei, porque hoje deu-se ao homem o livre-arbítrio. Então, se eu não tenho o governo que eu não quero, não reclame de Deus nas suas orações, porque é você que coloca e quem tira quem você quer. Então vamos olhar para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso município. Alguma coisa não está funcionando, é culpa de quem? É de Deus? Não. É culpa de quem? É dos políticos? Talvez não. É culpa sua ou seu, morador de nossa cidade, que por não ter o espírito da coletividade, de não pensar na sua casa, da sua rua e no seu bairro, às vezes você vota pelo seu interesse. E o seu interesse traz uma tragédia para a sua rua, para o seu bairro e para o seu município. Então eu trago nesta manhã dizer o seguinte: Visão Celeste ainda vai voar muito alto, eu cresci nisso. Mas esse voo do Visão Celeste não é para que o pastor Sandoval e o pastor Alex, que são o presidente e vice, eles sejam vistos como eles são melhores do que ninguém, não. Visão Celeste tem um propósito e nós somos instrumento dele, para que o nome do Senhor seja glorificado num esporte onde as torcidas se reúnem para brigar e criarem contendas. E eu quero trazer como testemunho aqui, que até hoje eu nunca fui a um estádio para ver uma torcida louvar ao Senhor. E nós, Visão Celeste, fizemos isso nessa competição Sub-19, porque Deus nos cobrou isso. Vão para os estádios, louvem o meu nome, glorifiquem o meu nome, porque enquanto alguns, por falta do conhecimento, eu não estou aqui julgando ninguém, estão fazendo isso, quebrem as forças dessas torcidas adversárias, louvem o meu nome. E eu vou dizer isso porque também, em algumas situações, eu até criei algumas confusões, querendo defender o Visão Celeste. E Deus falou comigo, faça diferente. E eu vi a prova disso no jogo do Arena, numa semifinal, onde a torcida do Palmeiras começou a nos provocar. E eu sempre fui um cara de sangue muito quente. E de repente Deus colocou no meu coração, louvem ao Senhor. E eu comecei a louvar, chamei toda a torcida para a gente louvar. E de repente os torcedores do Palmeiras começaram a olhar para a gente e matou todas as forças dele. Porque eles queriam encontrar a resistência de alguém que viesse xingar eles de volta. E nós começamos a louvar a Deus. E ali eles ficaram olhando e não tiveram mais o que dizer contra a torcida do Visão Celeste. Então assim, eu quero trazer nessa manhã essa fala, dizer que o Visão Celeste não é um time nosso, vereadora Ana Michele, é um time que faz parte de uma promessa de Deus, para exaltar o seu nome. Assim como um dia, concedo já, assim como um dia eu fui resgatado por um desses projetos, eu vi nesse elenco do Visão Celeste, que foi composto por 20 atletas, 20 se entregaram a Jesus Cristo. E eu trago nesta manhã essa fala dizendo que para mim não teve prêmio maior do que ver 20 atletas se entregar, assim como um dia eu se entreguei aos caminhos do Evangelho. Então eu trago nesta manhã essa minha fala de muita felicidade e dizer que estaremos sim sempre lutando para que o esporte de Parnamirim ele possa ser visto e que possamos ter investimento. E com isso converso sempre com o prefeito, cobro isso ao prefeito, que ele possa marcar a história nesse projeto de iniciar um estádio para Parnamirim. Vou sempre cobrar. Por quê? Porque essa é a nossa função, de fiscalizar o melhor para a nossa população. Quero agradecer em público a todos os nossos apoiadores e dizer que o Visão Celeste ele tem um patrocinador maior, que é meu chefe de gabinete, que ganha um salário bem pequenininho, mas se ganha 30 mil reais. Às vezes as pessoas olham, pastor Alex, parabéns.
eu sou somente um dos que ajudo. O maior investidor é o pastor Sandoval, que eu vejo na vida dele a multiplicação dos pães e nos peixes, como aconteceu com Jesus. Com pouquinho se faz muito, porque acredita no propósito de Deus. Agradecer à Prefeitura de Parnamirim também, que nos apoiou com os ônibus, desde o início das competições. E aqueles que também têm acreditado nesse sonho. Então, assim, eu quero nessa manhã fazer essa fala, atribuindo o que Deus tem feito em nossas vidas, porque eu sei e eu sou prova disso há 17 anos. Então eu quero finalizar abrindo as partes aqui para a vereadora Fátima Alves, depois, consequentemente, a vereadora Ana Michele. Bom dia a todos. Obrigada, vereador Alex, por me conceder o aparte. Eu gostaria de iniciar o meu aparte lhe parabenizando pela sua luta, pela sua coragem, por acreditar nos jovens do nosso município. Parabenizar o Visão Celeste pela vitória. Parabenizar o pastor Sandoval, que é o mentor de todo esse projeto. Nós sabemos da luta que ele tem nesse time. Não é nem no time, é nas pessoas, nos jovens que ali jogam a escolinha. Então eu gostaria de iniciar o meu aparte parabenizando toda a sua equipe. E falando, o senhor colocou aí que a questão de Parnamirim não ter um estádio de futebol não é culpa dessa gestão. Na verdade, Parnamirim tem sim um estádio de futebol. Só que, infelizmente, esse estádio de futebol está destruído. E como falar de gestões passadas se o Brasil viveu em crise todo esse tempo? Mas falar da gestão atual é falar de uma gestão que o próprio prefeito sai nas mídias sociais dizendo que tem dinheiro em caixa. A própria Câmara Municipal, vereador Alex, o senhor fez parte dessa história, devolveu aos cofres públicos do município de Parnamirim, em 2017, R$1.600.000. Em 2018, R$1.300.000. Que parte desse valor de 2017 seria R$250 para a reforma e gramar o estádio de futebol. Mas, infelizmente, vereador Alex, nós já estamos no mês de setembro de 2019, nós não sabemos nem aonde está esse dinheiro e muito menos para que ele foi devolvido, que foi para gramar o estádio do município de Parnamirim. Então essa gestão, ela tem culpa sim, de o município de Parnamirim viver nessa miséria. Miséria não por falta de dinheiro, por falta de ações concretas no município de Parnamirim. Então é muito triste e é louvável o seu trabalho, porque o senhor tira do próprio bolso, o pastor Sandoval tira do próprio bolso, para que esses adolescentes não fiquem sem treinar. Então é um investimento que a sua equipe faz aos jovens do município de Parnamirim. Dizer que não é culpa da gestão, eu discordo. Nós observamos em pronunciamentos, vereador Alex, anteriores ao nosso, que não se cuida da saúde do povo, nem muito menos da saúde dos animais. Nós ouvimos aqui pessoas do município de Parnamirim que trabalham na gestão, pedindo a comerciantes ajuda para poder construir algo para os animais ou para as pessoas, porque não aguenta ver a situação. Nós ouvimos aqui a líder do governo falando sobre um projeto que ela colocou na casa, que foi aprovado, mas infelizmente chega ao superior, ao prefeito da cidade, e ele veta. Um projeto que irá, né, porque foi aprovado por essa casa, irá beneficiar os animais. Então, o que a gente percebe, o projeto foi aprovado porque nós fomos contra o veto do prefeito. Essa casa teve coragem de fazer isso. Então, são projetos, são dinheiro que é devolvido à prefeitura e, infelizmente, nós vivemos num caos na nossa cidade.
Então, eu finalizo pegando parte da sua fala quando diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Então, trazendo isso para a nossa cidade, o nosso governo atual, o nosso gestor municipal está deixando a desejar. Então, não tem como o povo de Parnamirim estar alegre com a situação do nosso município. Obrigada e mais uma vez parabenizo pela sua luta. E o que depender do nosso mandato, estou aqui para ajudar. Quero fazer um complemento. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência pela contribuição. Dizer que, quando eu falo, vereadora Fativan, que eu não coloco toda a responsabilidade sobre essa gestão, quando se diz na questão de termos um estádio na nossa cidade. Até porque nossa cidade, como foi comemorado esse ano, 60 anos de emancipação política, onde já teve aqui vários gestores, e nenhum gestor que passou nos antepassados tiveram essa vista. E, claro, aqui que nós sempre temos falado com o prefeito dessa cidade, de Parnamirim, que é o prefeito de Parnamirim, sobre essa importância. Temos essa destinação, nós sabemos que existe sim um campo da liberdade, que alguém pode até dizer como um estádio, mas assim, olhando para o tamanho de Parnamirim, não pode se ficar somente naquele estádio, tem que ser feito um planejamento muito maior, um estádio ou seja, com muito mais visibilidade, porque nós somos a terceira cidade. Mas vamos iniciar, ou seja, eu acredito que o anseio é se iniciar, e nós temos sim uma participação dessa casa, onde essa casa destinou essa verba de 250 mil, e nós estamos aguardando que essa obra venha a ser iniciada, que com certeza será um marco da gestão. Então, quero agradecer. Eu vi que a vereadora Ana Michela, eu acho que tem algum compromisso, teve que sair. Ah, está aqui, está ali ela, né? Eu vi ela saindo. Então, concedo a parte da vereadora Ana Michela. Eu quero dizer, pastor, que eu pedi essa parte porque eu nunca imaginei que esta manhã seria de tanta emoção. Eu quero, além de parabenizá-lo por ser um instrumento na vida desses homens, desses jovens, e mulheres e famílias, dizer que a sua humildade, a sua postura de reconhecer, a obediência de reconhecer, que de uma forma extraordinária Deus, independente de religião, como o senhor colocou muito bem, Deus age nas nossas vidas. De reconhecer quando você traz essa questão das portas que Deus abre e não fecha, das promessas que Deus faz e cumpre, de tantos exemplos que a gente vê, e também, por que não, nas nossas vidas e na minha vida, inclusive coloco aqui também como testemunha isso. E quando você só coloca que Deus promete, Ele cumpre, mas Ele multiplica. E quando o senhor colocava em relação aos pães e os peixes, daquela passagem de Jesus, eu me lembrava o senhor dizendo assim: eu, minha família e minha esposa, quantas vezes cozinhamos para essas pessoas? E Deus cada vez mais abençoa a vida de vocês. Mas o mais lindo, e hoje eu tenho a resposta, que a gente se maravilha e fica perguntando como é que o Visão Celeste, em pouco tempo, é vice-campeão do estado. E o senhor traz a resposta, pastor. Traz a resposta porque o projeto não é seu apenas e nem do pastor Sandoval. É um projeto de Deus. E o senhor traz mais ainda isso de uma forma tão concreta, com ações, que nos honra e como representantes do povo, eu não poderia deixar de dizer isso, que realmente nos representa o povo de Parnamirim, representa Parnamirim, apesar de todas as lutas, de todas as crises. Quero parabenizar, e como disse ontem, dentro da minha ignorância, mas o presidente desta casa ontem ressaltou, que realmente esse vice-campeonato, o Visão Celeste é campeão, porque ele jogou contra o ABC, e não foi um jogo fácil, foi de 1-0. Deus tem um propósito, eu não sei porquê, mas Ele sabe, pastor, porque não foi campeão neste momento. Ele tem um propósito. Ele pode estar querendo mostrar alguma coisa, mas o que Ele nos mostra hoje, eu parabenizo, além de todo o aspecto de política pública, da questão do esporte, social, das oportunidades, etc. Realmente essa sua fala tanto me ensinou,
como muito me emocionou. Eu só quero agradecer. Muito obrigada, viu, pastor? Eu quero só finalizar passando aqui algumas estatísticas para vocês que estão presentes, vocês poderem saber o que nós apresentamos. Nós chegamos o campeonato, ele teve 11 equipes que participou. 4 passariam para as semifinais. Quais foram os 4 que foram para as semifinais? Eu quero passar para vocês entenderem. ABC, que é um clube de tradição, que tem seu estádio. Nós temos o Força e Luz, que hoje é custeado por o ex-prefeito de Ceará-Mirim, como é o nome dele? Marconi Barreto, e que tem uma estrutura, foi feita uma estrutura pesada financeiramente em cima do Força e Luz para que ele pudesse conseguir a vaga para São Paulo. Nós concorremos com o Palmeiras de Goianinha, que além de ser, por mais que a cidade é menor do que a nossa, mas ela tem estádio próprio, muito bom estádio, um investimento pesado no esporte, porque eles sempre fizeram isso. E o Visão Celeste, de Mirim, sem ter estádio, com pouca força, mas nós conseguimos chegar à final, o único clube que venceu o Palmeiras lá dentro, no segundo jogo da semifinal. O ABC, que a gente perdeu 2 vezes, ele perdeu para o Palmeiras lá. Nós no jogo, teve 2 jogos de ida e de volta, a gente empatou no Arena e venceu 1-0 lá na casa deles. Então assim, tudo o que aconteceu durante esse campeonato foi para mostrar que quando Deus está, com certeza as coisas sobrenaturais acontecem. Porque das quatro equipes, a única que não tinha estádio próprio, nem essa infraestrutura para treinar era o Visão Celeste. E nós conseguimos chegar à final, e o vereador Ítalo, que estava presente no jogo, pôde acompanhar junto conosco a grande partida que o nosso clube fez. Ou seja, perdemos, né, o amigo que estava lá também, nós perdemos de 1-0 numa falha nossa, não foi uma jogada deles, foi uma falha nossa. E eu quero agradecer a todos que acompanharam a campanha do Visão Celeste e dizer, para finalizar a minha parte, teve um pedido aqui de um vereador que disse, não fale do América, eu não vou falar, viu, Paulão Júnior? Nem se preocupe, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nós queremos registrar em plenário a presença do vereador Tiago Cartacho. Vereador Pastor Alex, realmente não dá para falar do América não, viu? A gente tem que parabenizar todos de forma unânime e a gente parabeniza também a caminhada do Visão Celeste. Como não tem nenhum vereador inscrito, passaremos a ordem do dia. Em única discussão e em única votação. Requerimento legislativo número 121/2019, requer, em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, autorização para a realização do projeto Câmara na Rua e, consequência, efetuar uma audiência pública para tratar de assuntos relacionados ao acesso à Rua da Esperança, a realizar-se, deve ser Nova Esperança, a realizar-se em data a ser definida posteriormente no bairro Parque de Exposições. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento Legislativo número 122/2019. Requer, em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública a realizar-se-á às 9 horas, no dia 26 de setembro de 2019, para tratar de assuntos relacionados às políticas públicas municipais de assistência aos pacientes oncológicos no município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Em discussão. Em discussão, senhora presidente interina, apenas retificar, corrigir essa data, porque com o encaminhamento da nossa audiência, da nossa reunião de ontem, nós tivemos que esse dia será a programação do Setembro Amarelo. Então, nós vamos priorizar, né, a ação desta Casa Legislativa e a gente só coloca aqui a observação, a data a se definir. Com a observação da vereadora, né, propositora da audiência, com data a ser definida posteriormente, então, em votação. Em discussão ainda.
Em discussão. Eu queria só que a vereadora explicasse aqui para a gente também poder, essa questão quando se diz assistência aos pacientes oncológicos, que eu não dessa área, então para a gente poder também contribuir quando a audiência estiver, para a gente saber onde a gente mora e tudo, se tem pacientes nessa situação, para a gente contribuir. Sim, pastor, com certeza. Eu agradeço a oportunidade. Nós sabemos que existem os pacientes oncológicos da questão da oncologia, do tratamento de câncer, com câncer, dos seus diversos diagnósticos, das suas diversas formas. E o que é que a gente vê? Existe toda uma questão em relação à discussão do transporte sanitário. Nós recebemos as demandas do nosso gabinete, alguns pacientes, algumas famílias, com algumas dificuldades em relação a dietas especiais, a acompanhamento, a tratamento, a exames especializados, a questão de transporte, como já falei. Então, como é que está o programa, né, a estrutura, de que a gente sabe que o município tem um convênio com a Liga e não é de hoje, mas aí existem muitas lutas desses pacientes que, infelizmente, né, estão nesse quadro, dependendo de quimioterapia, de radioterapia, com a imunidade lá embaixo, né, a defesa do corpo, a defesa do organismo. Então, a audiência é nesse sentido, a gente trabalhar, a gente já está fazendo aquela pesquisa da legislação existente no município, a gente avançar na legislação, mas não só isso, estruturar essa política pública, né, dessa área para a proteção desses pacientes no município. Então, sem tratamento com câncer. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento legislativo número 126, 2019. Requer, em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública, a data a ser definida posteriormente, para tratar de assuntos relacionados a animais soltos em rodovias e locais públicos no município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento legislativo número 127, 2019, requer, ouvido o plenário, autorização para retirar da pauta o projeto de lei número 095, 2019, que institui a Semana da Capoeira no município de Parnamirim, de autoria da vereadora Wandilma Maria de Oliveira. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento legislativo número 128, requer, em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Surdo, a ser realizada no dia 30 de setembro do corrente ano, às 18 horas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento legislativo número 129, 2019. Requer ouvido plenário e em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira nas escolas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Wandilma Maria de Oliveira. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento legislativo número 130, 2019. Requer ouvido plenário autorização para a ausentar-se das suas obrigações parlamentares pelo período compreendido de 10 a 15 de novembro do corrente ano para interesse particular em viagem ao exterior. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério César Santiago. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento legislativo número 131/2019. Requer ouvido plenário e, em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, a realização de audiência pública para debater o papel de meninas e mulheres em posição de liderança no nosso município, em cumprimento à metodologia proposta pelo selo Unicef, edição 2017-2020. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão, eu vou pedir autorização ao plenário, já que eu estou... Eu li o requerimento. Eu li o requerimento meu sobre a audiência pública, como estou aqui na presidência para falar sobre ele, eu preciso da autorização do plenário para debater essa temática. Autorizado? Então, serei breve. Eu quero dizer a vocês que essa temática dessa audiência pública para debater o papel de meninas e mulheres em posição de liderança no município de Parnamirim, em cumprimento à metodologia do selo Unicef, eu particularmente me sinto honrada em ter sido escolhida para mediar essa audiência pública. Trata-se, na verdade, de uma ação que será contemplada, dentre tantas as atividades do selo Unicef, numa parceria aqui com a articuladora do selo, hoje entregue nas mãos da professora Justina Iva, ela que é secretária de Educação do município, e essa audiência nada mais se justifica do que o verdadeiro cumprimento de deveres que esta casa e a sociedade têm em contemplar, em trazer à discussão meninas e mulheres que se destacaram e que se destacam nas suas mais diversas missões e funções, principalmente na política. Então, o selo Unicef lançou desde o final de 2016 a campanha A Mulher na Política. Então, essa audiência pública vai servir exatamente para que meninas e mulheres, através de sua vivência, do seu exemplo no dia a dia, possa colocar o seu empoderamento num mundo ainda tão machista quanto o nosso. Então, em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esse, né? Bom, a pedido do vereador, nós não vamos fazer a leitura posteriormente na próxima. Moção de aplauso número 6/2019, ao projeto Avança, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção de congratulação número 018/2019. A Igreja Assembleia de Deus, Vale do Renovo, em comemoração ao aniversário de 9 anos da fundação no município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Antony Tiago Cartacho Ferreira. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Como não há nenhuma matéria para deliberar, dou por encerrada esta sessão e convido outra para amanhã, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019, em horário regimental. Lembrando que hoje à noite terá a sessão solene às 19 horas, homenagem ao ex-prefeito Raimundo Marciano de Freitas pela passagem dos seus 80 anos de vida. Muito obrigada.